Igreja, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, esteja com todos e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. O texto da palavra do Senhor desta noite está no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 22. E o tema da palavra do Senhor: para onde vão os mortos em Cristo? Para onde é que vão? O livro dos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, e à igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, lindo está a palavra sagrada tua, a Escritura, que teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, teu Espírito Santo ilumine, porque é esse o seu trabalho, um dos trabalhos do seu ministério, edificar o seu povo e todos aqueles que vão receber essa mensagem, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode se assentar, meus irmãos. Sempre há muita comoção quando morre alguém da nossa família, alguém muito íntimo, e a gente sempre vê dúvida nas pessoas, e para falar a verdade, pouca coisa a gente sabe que pode ajudar na fé nesse momento de dor, porque geralmente a gente só escuta a pregação falando sobre morte em funeral. A gente está tão preocupado com a nossa vida aqui que não interessa muito. E a única coisa que é certa para ricos e pobres, pretos e brancos, é que vai morrer um dia. Vai ter aquele grupo privilegiado como Enoque e Elias no arrebatamento da igreja, que não vai morrer, mas são exceção, né? A regra não é essa. As pessoas vivem hoje como se fosse de fato o último dia, mas não se preocupam com o que vai acontecer após a morte. Não, viva hoje como se fosse o último dia. Devia pôr vírgula. E o que vai acontecer depois do último dia? O seu último dia aqui vai ser o primeiro dia lá. Lá é o problema. Afinal, para onde que vão os mortos em Cristo Jesus? Se você perguntar para os materialistas, ateus, morreu, acabou. Os espiritualistas vão dizer que morreu, desencarna e vai reencarnar em outro. Os romanistas vão dizer que morre e vai para o purgatório, vai dar uma preparadinha lá para subir. Os adventistas vão dizer que morreu, a alma fica dormindo, inconsciente. Mas o que diz a Escritura Sagrada? Importa para a gente a Escritura. Então eu quero convidar você para receber esta palavra de reflexão. A gente não vive pensando na morte, nem deve, mas a gente deve estar preparado. Muitas pessoas fizeram projetos, inclusive famosos, que esse ano estariam fazendo um monte de coisa, e não estão fazendo porque estão enterrados. Então a primeira pergunta: cristão salvo, quando morre, como é que o espírito, o que acontece com o espírito dele? Então a primeira coisa que nós vamos aprender, e está nesse texto que nós lemos, é que o cristão salvo, quando ele morre, o espírito dele é aperfeiçoado para ele entrar na glória. E está escrito aí, no versículo 23, a universal assembleia. Então agora ele está falando da igreja do Senhor toda, e a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. Lembra que eu comecei a falar na ceia, que não é o pecado da pessoa que vai mandá-la para o inferno, porque todo mundo já nasce com pecado, cresce com pecado. O que vai mandá-la para o inferno é que ela não tem o nome escrito no livro da vida, escrito nos céus, ele está dizendo, porque ela rejeitou a graça. E para você entrar no céu, eu vou falar isso um pouco mais à frente, você tem que ser justo. Para ser justo, você tem que ter o nome escrito nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Essa palavra
colocada aqui como Universal Assembleia, Paneiguris, ela fala de uma assembleia pública, uma reunião muito grande. No passado eles celebravam os Jogos Olímpicos, como se fosse hoje a celebração dos Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Públicos de antes como os Jogos Olímpicos de hoje. Será uma grande reunião que vai acontecer, para quem não gosta de reunião vai ser um problema, entre todos os anjos e a igreja do Senhor. Vai ser um culto que não dá nem para imaginar. Os anjos cantando com a igreja, os redimidos, louvando e entoando glórias ao Redentor do universo, aleluia. Vai ser um momento interessante. Aí ele fala da igreja dos primogênitos, eclesia. Na antiga aliança, no Velho Testamento, somente havia um primogênito herdeiro das bênçãos. Quer dizer, se eu fosse do Antigo Testamento, eu estava bem na fita. Por quê? Eu recebia a porção maior e os meus irmãos tinham que ficar com a menor e não podia chiar. Todos os primogênitos em Israel, eles eram santificados na época da Páscoa. Na Páscoa dos judeus, depois consagrados para servirem na presença de Deus. E os levitas depois serviam no lugar deles. Na Assembleia Celestial, todos os cristãos redimidos são primogênitos. Então todos nós somos consagrados a Deus e recrutados como sacerdotes. Então, hoje, o direito de primogenitura do primogênito está com todo cristão. Vocês vejam a diferença. Então, o Antigo Testamento ele preparou, por isso que não dá para entender o Novo sem o Antigo. Hoje nós estamos entendendo que todo cristão é um primogênito. Ao contrário, Esaú desprezou o direito de primogenitura. Mas aqueles que nasceram de novo vão compartilhar essa herança em Jesus. Vão se unir nessa adoração. E todos, vocês já imaginaram? Você olhar para como que a gente vai enxergar tudo isso? Os anjos, todos os cristãos louvando os santos do Antigo Testamento. Meu Deus do céu, isso vai ser uma festa que não perco essa por nada. O cristão então deve compreender, ele falou no versículo 10, que nós devemos estar na congregação. Quando nós começamos a desprezar as coisas, e isso está sendo preparado, né, para a gente acontecer, aquele povo que pensa que ficar sozinho em casa ele está servindo a Deus, ele perdeu a visão de Deus, ele perdeu a visão da palavra. Então agora, todos nós cristãos estamos em pé de igualdade, nós somos primogênitos de Jesus, não vai precisar mais ter briga nenhuma. E ele fala escritos nos céus, apógrafos, né, registrados, arrolados, né, o nome está na lista. Essa bênção, então, lembrando, acontece imediatamente quando você confessa o Senhor Jesus Cristo, conforme a gente vê em Romanos 10:9. Confessou Jesus, você é imediatamente salvo, o nome está lá. Então você não tem que aceitar a graça de Deus, e a graça de Deus é Jesus Cristo. E ele fala aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Estes são os espíritos daqueles que morreram no Senhor. Primeiramente os do Antigo Testamento, período intertestamentário, todos. Então ele fala aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então o nosso espírito, ele é aperfeiçoado para chegar lá no céu, né? E é interessante, esse aperfeiçoamento ele só foi possível com a vinda de Jesus, porque quem lê no capítulo 11, versículo 40, fala que eles vão alcançar isso sem nós. Por quê? Lá em Lucas, Jesus fala que quando morre o mendigo, né? Os anjos, né? Depois, o rico ele fala que foi sepultado, né? Então teve aquele sepultamento, aquele feito, pompas e honras e salvas. O pobre coitado, né? Foi mal jogado lá dentro e ficou para lá. Então fala que os anjos conduzem ele ao seio de Abraão. Que era de lá, dava para ver, tanto que o rico, com a sua arrogância, já dá ordem: Senhor, manda aqui esse rei, fala de mim, olha, ele estava até lá, ele estava mandando, ele estava se achando, né? Está no inferno e está se achando. Queria que o mendigo servisse a eles. Ele acostumou tanto a mandar nos outros porque era rico, estava achando, falou, agora acabou essa festa. Só que quando Jesus ressuscita, ele leva o paraíso para os céus. Então, os espíritos todos que estavam lá, como desse mendigo, foram aperfeiçoados. Então hoje o espírito ele é aperfeiçoado. A palavra teliu, traduzida aqui como aperfeiçoado, quer dizer tornar completo. O objetivo
proposto está alcançado, foi consumado. É a mesma palavra usada que Jesus usa em João 19:28, né, que João usa para Jesus, está consumado. Então Jesus consumou tudo. Então o nosso espírito, ele não vai do jeito que está conosco agora, ele também é aperfeiçoado. Vai ficar aguardando o corpo para ser ressurrecto. Então vocês vejam que nós vamos subir de patamar. A nossa natureza, a nossa situação, tudo em nós será outro, né? O cristão salvo, quando morre, ele deixa o seu corpo na terra e então vai habitar com Cristo. Em 2 Coríntios 5, 8, 9 ele fala: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. A palavra habitar, endeimel, ela quer dizer estar em casa, habitar no seu próprio país, com o seu próprio povo. Então Paulo está dizendo que quando nós formos para lá, nós vamos estar em casa. E tem cristão que está pensando que a vida dele é só aqui. Então ele vive só para agora. Não. Lembre-se que a casa do verdadeiro cristão não é aqui. A alma, então, de cada cristão que morrer antes da volta de Cristo, ela é aperfeiçoada, ela vai imediatamente para a presença de Deus, habitando com o Senhor, ela vai estar em casa, embora o seu corpo permaneça na terra, lá na sepultura, que a gente chorou e tal, né? No momento do arrebatamento da igreja, os corpos dos crentes que tiverem nascido novo, cristão verdadeiro, o que vai acontecer? Vai ser ressuscitado, esse espírito transformado. Então, a nossa natureza completamente modificada, nós estaremos num patamar que não dá nem para imaginar. O cristão salvo, quando morre, ele vai estar com Cristo. Paulo fala assim em Filipenses 1:21: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Depois, no 23 ele coloca: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Devagar, socando para você entender. Puxa, a coisa deve ser boa, porque ele fala que é lucro e é incomparavelmente melhor. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está lançando luz nesse estado intermediário que o cristão salvo, entre a sua morte física, quando a alma dele sai do corpo, aperfeiçoada, vai para Deus, e o seu corpo ficou enterrado, ou onde foi, se foi cremado, o que aconteceu, né? Até aguardar o corpo glorioso. Então, é um período. Ele diz que esse estado é lucro e é incomparavelmente melhor. Então, o que acontece? Paulo está ensinando o quê? Que a gente vai, aqueles que já partiram com Deus, eles já vão ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Embora o desfrute total vai ser quando o quê? Ressuscitar o corpo, transformado completamente. Essa palavra lucro aí, a palavra kerdos, lucro, ganho monetário. Então ele fala do período entre o cristão que morre e foi enterrado, a sua alma, o seu espírito é aperfeiçoado e vai para Deus. Já vai estar sendo beneficiado, porque ele fala aqui que é incomparavelmente melhor do que está aqui. Depois, no arrebatamento da igreja, porque o corpo é transformado, né? Ele é ressuscitado já glorioso, e aí então a alma entra do jeito que ela já está. Então é interessante você entender que o corpo glorificado não vai receber um espírito nessa situação, o espírito já vem transformado, porque a gente já vai estar desfrutando da presença daqueles que estão, já estão desfrutando, né, da presença de Deus. E é importante dizer que esse transporte é feito pelos anjos, né, conforme Jesus explicou em 16:22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Mas o rico, ele não disse que foi, não apareceu anjo, né? Quer dizer, quando a alma saiu do corpo do mendigo, os anjos vieram, anjo, pelo menos 2 deve ter vindo, porque está no plural. Vem cá, rapaz, vamos lá, levaram. Agora o outro não foi anjo que apareceu lá, não. No Talmud é usada a palavra, a expressão aí, seio de Abraão, como representação do céu, né? O mendigo, ele não teve privilégios aqui, mas com certeza o mais importante ele guardou na vida dele, né? Aí ele é recebido como um hóspede de honra pelos demais, porque só de você ser conduzido por anjos quer dizer que você agradou a Deus. Você pode não ter tido muita sorte aqui na terra, mas você fez a escolha correta. Foi essa promessa que Jesus fez ao ladrão que se arrependeu na cruz. Agora vai ser uma coisa muito interessante.
A tradição diz que é Dimas, né, o nome dele. Lucas 23, 39 e 43 diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: aqui, esse criminoso faz a única coisa que ele não podia errar na vida. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Vocês imaginam, o Salvador não deixou de salvar nem morrendo. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas eu preciso falar uma coisa para vocês que com certeza muitos têm curiosidade. A maioria dos tradutores e intérpretes traduzem esse termo, né, hoje, sênero, como advérbio vinculado a esse verbo aqui, o verbo exomai, no futuro da palavra ser estar, como nós lemos. Eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas intérpretes que defendem que a alma dorme, sono da alma, como os adventistas e outros, após a morte, eles colocam uma vírgula após esse vocábulo hoje. Então fica assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Para dizer que ele está dizendo agora que a pessoa vai no paraíso um outro dia. Então, porque a alma vai dormir. Aí como é que a gente resolve a questão? Bom, a primeira coisa que a gente vai dizer é que no manuscrito grego, nem no grego clássico e nem no grego koiné, que foi escrito a maior parte do Novo Testamento, não Hebreus e Lucas foi no grego clássico, não tem pontuação. Então essa vírgula que eles colocam aí é por conta própria, eles inventaram isso daí. É uma interpolação, é uma interpretação pessoal. E também a gente tem que olhar o seguinte: estão descaracterizando a frase de Jesus, ainda mais ele como era. Numa análise que se chama sintática, que se faz no texto, a frase dele fica desconexa, porque ele fala: eu te digo hoje, quer dizer, é como se Jesus pudesse dizer: eu te digo ontem, eu te digo amanhã. Não tem sentido. Eu te digo hoje, porque o ladrão ele sabia que ia morrer hoje. Então, hoje, quer dizer, porque ele sabia que o ladrão ia morrer e já ia. Se tivesse aquele criminoso morrido sem Jesus, ia para o inferno junto com o rico lá. Mas, como ele exerceu fé, então veja bem, aqui começa aquilo que eu tenho falado. Não é o pecado que manda para o inferno, é a rejeição da graça. Aquele outro criminoso, ele foi condenado ao inferno porque ele rejeitou a graça. E esse aqui, o chamado Dimas, ele aceitou a graça. Aliás, ele estava do lado da graça, né? Porque a graça é Jesus Cristo. Então, a gente olha aqui e vê que Jesus deu ênfase para aquele homem que não tinha mais esperança. Ele estava do lado da esperança. Tudo. Então, assim, o seu coração achou lugar para arrependimento. A palavra paraíso, paradiso em grego, ela vem do persa, uma palavra paidaiesa, que significa o quê? Jardim fechado por muros. Era um parque de recreação, era um jardim de reis e nobres, só da nobreza dos persas, né? E ela foi usada, entrou na cultura grega, na cultura judaica, para simbolizar o lugar aonde as almas aperfeiçoadas dos justos estão aguardando a volta de Jesus para a ressurreição. Por isso que Paulo fala, né? O desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então Paulo, com certeza, recebeu, ele quando foi levado ao terceiro céu, que ele escreve em 2 Coríntios, ele viu como é que é lá. Porque não foi dito, ele não foi permitido dizer, mas ele viu. Então assim, imagina que você vai num lugar e você fala: quando você morrer em mim, você vem para cá. Aí você dá uma olhada e vê o lugar. Você vê a beleza, as maravilhas que são lá. Fala: meu Deus do céu, então é melhor vir para cá. Eu já estou sofrendo aqui danado, meu Deus, uma luta danada. Posso estar num lugar melhor. Então ele mostra, ele viu isso. E quando ele fala que era lucro e era incomparavelmente melhor, ele sabia que ele era muito útil aqui, como era, né? Ele tinha
Em Filipenses ainda tinha muito, escrevendo aos Filipenses, ainda tinha muitas cartas a escrever, ainda tinha muita coisa para fazer. Então ele teve que ficar, mas chegou o momento em que ele sabia que ia embora e ele não estava preocupado, porque ele sabia para onde ia. Então acho que a primeira coisa que o cristão precisa entender é que a gente tem que viver essa vida, mas estando pronto, porque muita gente morre de repente, é um infarto, um acidente, sai, bate e não morreu. Outros têm revelação, olha, está chegando a sua hora. O importante é estar pronto para esse momento. Então lembre-se que o desprezo que se dá ao Evangelho, ele custa uma alma. O corpo vai para a sepultura e volta ao pó. Gênesis 3,19: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 3:20: todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Então, um se acha melhor, se acha pior, e todo mundo, em termos de corpo, todos vão para o mesmo lugar. Todos são enterrados. Ou morrem, né? Voltam ao pó, mesmo que seja cremado. Pode jogar no mar, mas vira pó. Então a morte física é igual para todo mundo. Mesmo com os funerais luxuosos, às vezes o pobre com aquele caixãozinho que parece que vai até abrir, vai para o mesmo lugar. A diferença é a alma, não é? Os cristãos morrem para o Senhor. Romanos 14:7-8 diz: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. É importante que a gente entenda que tudo que a gente tem, o dinheiro, o carro, a casa, tudo é do Senhor. Especialmente a nossa vida. Então, quando o cristão morre, só o Senhor nos julga. Mas é importante que a nossa vida não tenha sido uma rejeição. Porque às vezes a pessoa ela não vai rejeitar com fala. Ela rejeita com a vida dela, a graça. Porque ela ouviu a palavra e lá fora, vamos dizer assim, aqui dentro é uma pessoa, lá fora é outra. Lá fora é outra. Então, o que faz aceitar a graça é viver uma vida para o Senhor. Os mortos em Cristo descansam dos seus trabalhos. Apocalipse 14:13 diz: e eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras. Os santos, no momento da morte, são abençoados com descanso pelos seus trabalhos em prol do reino de Deus. Para esses, sim, é correto dizer: ele descansou, que Deus o tem em bom lugar. Ele vai para um bom lugar. Ele morreu no Senhor. Porque qual é o bom lugar? É o paraíso, é o seio de Abraão. Esse lugar é preparado para o justo. É esse lugar que é bom. É esse lugar. Quem é que pode salvar a alma? Somente Jesus Cristo. Atos 4:12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não existe outro nome. Maria, mãe de Jesus, ela não pode salvar ninguém, nem a ela mesma. As igrejas evangélicas não podem salvar ninguém, a igreja católica também não pode salvar ninguém. O pastor, o bispo, o apóstolo, o profeta não pode salvar ninguém. O papa, o padre, o cardeal não podem salvar ninguém. As imagens de esculturas não podem salvar ninguém. Se alguém tem plano de passar a eternidade com o Senhor, é só pelo Senhor. Jesus disse em João 6,37: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Em João 19:30 ele diz: aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Porque só há um mediador entre Deus e os homens. Em 1 Timóteo 2:3-6 ele fala: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho em seu tempo. Então só Jesus pode fazer isso. Portanto, a única pessoa que a gente pode dizer: rogai por nós pecadores agora na hora da nossa morte, é o Senhor Jesus. Só Ele pode fazer isso.
Pecados são crimes. Então, assim, para resumir, quem vai para o céu? Pecados são crimes contra a lei de Deus. Crimes têm que ser punidos e vão. Quem comete crimes são injustos, são ímpios. A pessoa, para entrar no céu, ela tem que ser justa. Ah, mas era boa, não fazia mal para ninguém. Se ela não for justa, ela não vai entrar no céu. Não tem jeito. Lá não tem como furar fila. Não tem jeito, não tem influência. Quando a pessoa ela é isenta do seu crime, do seu pecado, ela se torna justa para Deus e vai para o céu. Mas ninguém é justo na raça humana. E somente o justo entra no céu. Como é que faz? Como é que a gente vai resolver essa equação? Para entrar no céu tem que ser justo, mas não tem justo. Somente através do sangue de Jesus Cristo, uma pessoa se torna justa. Quando a pessoa se torna justa, ela tem um novo nascimento. Aí ela é salva, o nome dela é escrito no livro da vida, ela entra no céu. Então quem é que vai morar no céu? Aquele que aceitou a graça. Vocês conhecem a história que eles contam de um preso? Ele era uma pessoa, naquela época de colônia dos Estados Unidos, que a lei era complicada, né? Era meio de faroeste. O sujeito era muito trabalhador, ele ajudava muito a comunidade onde ele estava ali, e ele comete lá um crime, um delito, e ele foi condenado à morte. Mas aí todo mundo que era ajudado por ele pediu pro governador, por favor, dê um salvo-conduto para ele, faz um decreto, o rapaz é assim, ele pisou na bola, mas ele ajuda muito aqui a comunidade, ajuda as pessoas, ajuda os mais necessitados e tal. Aí o governador disse, vamos ver. O que o governador fez? Ele se vestiu de pastor, colocou um fraque bonitinho, pegou uma Bíblia e colocou a libertação dele dentro da Bíblia. E ele foi. Mas pediu para não falar para ninguém, que ninguém, não, os policiais lá, os guardas, ninguém falasse nada. Então ele entrou. Quando ele chegou na cadeia, o rapaz, né, o carcereiro, chegou e falou, olha, o pastor está aí para te ver. Ele xingou o pastor, até parecia nos nossos tempos, né? E falou, some daqui, eu não quero te escutar, some com essa Bíblia para lá, não sei o quê. Mas eu não quero saber, some dali. Tá tudo bem, ele pegou e foi às costas. Virou as costas e foi embora. Aí o carcereiro chegou para ele e falou assim, ei, rapaz, você sabe quem era esse aí? Era um pastor. Era o governador vestido de pastor. Ele veio aqui para saber se você merecia o perdão. Dentro daquela Bíblia que ele ia te dar, estava a sua liberdade. E você mandou ele embora. Aí foi lá e ia ser enforcado. Então antes de enforcá-lo, ele falou, você tem mais alguma coisa para dizer? Ele falou, eu só tenho isso para dizer. Eu vou morrer hoje, não por causa do erro que eu cometi aqui, mas porque eu rejeitei a graça do governador. Então é isso. O que vai mandar as pessoas e está mandando para o inferno não é o pecado que ela comete, porque Deus sabe que nós somos por natureza pecadores, é porque ela rejeita a graça de Jesus Cristo. Então é isso que não pode acontecer na nossa vida, rejeitar a graça. Então, os pecados são crimes contra a lei de Deus, e crimes têm que ser punidos. Quem comete crimes são injustos e ímpios. A pessoa, para entrar no céu, ela tem que ser justa. Gente boa não entra no céu, porque bom é só Deus. Quem é bom para um, mas é ruim para outro. Não fazia mal para ninguém. Só Deus é justo. Quando a pessoa ela for para ser isenta do seu pecado e se tornar justa, ela tem sim que aceitar a graça de Deus. Em Romanos 3, 23, 25, ele diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E em Romanos 5, 8, 10 ele fala, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então,
Para se tornar justo é pelo sangue de Jesus, é pela fé nele, não é? Então é aceitar a graça. Então, esqueçam aquela bobagem de que, o meu pecado, não, se você não rejeitar a graça, o seu pecado já foi pago, o meu também. Então é só não rejeitar a graça, é só você não fazer que nem o Esaú, brincar com a salvação, brincar com a vida de cristão. Sempre me fazem essa pergunta, e já vi na internet o pessoal brigando por causa disso, e falando daquela brigaiada. Então vai ser importante a gente dizer isso. Um homossexual pode ser salvo? Aí diz assim, homossexual para ser salvo tem que virar heterossexual. Olha, vamos primeiro começar assim, olha. Ninguém é salvo por causa da sua natureza sexual, correto? O fato de um homossexual, vamos dizer, que ele passa a ser heterossexual, isso não garante salvação para ele. A salvação, ela não é mudança terrena. O Evangelho, ele não veio para melhorar a pessoa, ele veio para matar. O Evangelho não veio para te melhorar, ele veio para te matar. O Evangelho tem que matar a sua velha natureza, matar os seus desejos carnais, imundos e pecadores, matar tudo. Pode vir como você está, pode vir como você é, porque Deus vai transformar você naquilo que Ele quer que você se torne. João 12, 24, Jesus diz isso assim, claramente, na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Estou dizendo que você tem que morrer, então morre logo, morre essa natureza carnal, pecaminosa. E ele ensina, o apóstolo Paulo, quando no batismo, e a gente sempre explica isso, ele explica que a gente no batismo somos mortos para o mundo e pelo pecado. Lá em Romanos 6,11 ele fala, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando você é mergulhado nas águas do batismo, você é sepultado para o mundo e sepultado para o pecado. Romanos 6,4 ele fala, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida, em vida nova. Como é que se sepulta um morto? Joga umas gotinhas de terra? Um pedacinho de terra? Não, ele é mergulhado, né? Então o batismo por imersão nas águas. Aí nós aprendemos que a nossa vida é de Deus, ela passa a ser inteiramente do Senhor. O que acontece depois que eu sou salvo? Apocalipse 21, 27 fala, e não entrará nela, na Nova Jerusalém, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então quando eu recebo a graça, que é Jesus Cristo, o meu nome é escrito, ele vai ser escrito lá, foi escrito lá, está lá, é um novo nome, mas está lá. Aí o diabo, o que ele faz, hein? Ele faz de tudo para que a palavra da salvação ela não fique. Jesus fala isso em Lucas 11, 12, ele fala assim, eis portanto o esclarecimento desta parábola, a semente é a palavra de Deus, as que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. Então o sujeito escutou a mensagem, mas a mensagem, quando ele virou as costas, foi embora, a mensagem foi embora, o diabo conseguiu tirar dele. Por isso que o nome pode ser apagado. Jesus fala assim em Apocalipse 3,5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos, provavelmente no dia que toda a Assembleia Universal estiver reunida. E qual é o destino de quem o nome não está escrito no livro da vida? E aí é o problema, né? Apocalipse 20, 12 e 15 diz assim, vi os mortos, grandes e pequenos, agora João está vendo todos os mortos, grandes e pequenos, ricos, pobres, todo mundo, políticos, nossa, está todo mundo lá, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então todo mundo, foi mostrado todas as obras que o sujeito fez. Você fez isso, você matou, você roubou, você adulterou, você foi um corrupto, está tudo lá. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida,
foi lançado no lago de fogo. Então, vocês viram que obra não salvou ninguém. Mas a condição qual foi? O nome está escrito no livro da vida. Não é na calçada da fama nos Estados Unidos, não é na lista dos favoritos dos políticos, mas no livro da vida. Então é melhor aceitar o convite. Porque uma das coisas nós sabemos, que o cristão com intimidade com Deus, o relacionamento íntimo, quando estiver chegando a hora, ele vai receber a palavra. Como Paulo fala em 2 Timóteo 4, 6, 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Que dia? E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quem ama a sua vinda está se preparando para ela. Faltavam alguns meses para o apóstolo Paulo ser decapitado pelo Império Romano. Ele diz: já estou sendo oferecido por libação. É uma metáfora de morte. Aqui ela é tirada da linguagem do sacrifício do Antigo Testamento. O vinho ele era despejado no santuário como uma oferta de gratidão a Deus. Está lá em Números 15. Também, 15, 5, 7, 10, 28, 7. Cristo já havia feito tudo, dando a sua vida por nós. De tal forma que o apóstolo Paulo aqui, ele fala que daria a própria vida em gratidão ao Senhor. E deu, né? E o tempo da minha partida é chegado. A palavra Êxodos, de onde vem a palavra do nosso livro lá, Êxodo. Literalmente soltar as cordas de ancoragem do navio. É outra forma, não uma metáfora que Paulo está dizendo, estava chegando a hora do seu corpo ir para um túmulo e a sua alma ir se encontrar com o Senhor Jesus. Então, para nós, não é que a gente viva pensando em morte, não tem que pensar nela. A gente tem que ter uma conduta de vida, porque a morte ela não vai avisar a maioria das pessoas. Olha, amanhã eu estou chegando aí. Ela vem. E o detalhe é que quando ela chega, quantas pessoas, não deixa, eu vi pessoas falando, não, pastor, pode deixar, eu vou voltar para a igreja. Aí morreu, naquela semana. Vou voltar e vou me reconciliar com Jesus. Não deu tempo. Ele rejeitou a graça. Então veja bem, não é o fato de você estar fazendo coisa errada escondida do pastor, não é o fato de você estar fazendo as coisas erradas lá fora, é o fato de você estar rejeitando a graça. Pai Celestial, eu oro agora em nome de Jesus Cristo, que toda a mensagem, Senhor, do Evangelho, a mensagem da Tua Palavra, esteja alcançando a vida de cada pessoa, de cada um daqueles que vão receber essa mensagem, que o Senhor esteja abençoando e fazendo despertar para não rejeitar a graça e não ser privado desta graça bendita que é o Seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, o meu Senhor. Então faça com que cada pessoa, aqueles que estão desviados, aqueles que estão com a sua vida, ó Deus, espiritual frouxa, os seus corações, as suas mãos trôpegas, os pés hesitantes, meu Senhor, que despertem enquanto há tempo, porque depois que chegar a morte, então aí acabou. E não tem culto, não tem missa, não tem culto de ação de graças e não tem missa de sétimo dia que resolva. Não tem vela, nada mais. Então que cada um, como diz o Espírito Santo em Hebreus, quando ouvires a sua voz, no dia que se chama hoje, não endureçais os vossos corações. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.